Olá, eu sou Isabela Kremer, do curso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau. O trabalho Blumenau Criminal, caso de feminicídio de Bianca Warholtz, finalista da categoria Documentário Jornalístico e Grande Reportagem em Áudio e Rádio, foi desenvolvido na disciplina de Radiojornalismo 2, sob a orientação do professor Clóvis Reis. Na primeira etapa do semestre, o professor fez a exposição do conteúdo e nós, alunos, fizemos pesquisas e leituras para entender melhor o que é o radiojornalismo e como ele se aplica. De forma mais específica, eu estudei a fundo como o podcast se insere como um importante mecanismo para o jornalismo sonoro na atualidade e como eu poderia utilizá-lo para aprofundar o tema central do meu trabalho, o feminicídio. Assim, com a orientação semanal do professor, comecei a desenvolver o meu podcast. A primeira missão dada em sala de aula foi a de encontrar um podcast que seria referência para o projeto. Foi nesse momento que eu conheci o Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que conta a história do feminicídio de Bianca Diniz, em Búzios, e o Ficha Criminal, do UOL Notícias, que traz relatos sobre crimes e criminosos que marcaram época na história recente do país. Foi a partir desses dois podcasts que eu iniciei o processo criativo e de apuração, desde a definição da temática criminal e do caso relatado até a criação da identidade sonora, com vinheta de abertura e fechamento do podcast. Como a proposta do semestre era produzir um conteúdo relevante e com duração maior de 30 minutos, eu decidi que o meu podcast seria um documentário no estilo do Praia dos Ossos. A definição do tema de trazer a história da Bianca foi uma escolha muito simples, pois foi um caso marcante na época em que o crime aconteceu. Além disso, a temática da violência de gênero e da violência doméstica é muito importante e precisa estar sempre em pauta, para que as pessoas não possam ignorar que esse tipo de crime acontece todos os dias. A apuração envolveu, então, a pesquisa de notícias que foram publicadas na época do assassinato da Bianca Warholtz e do julgamento do Everton Babinotti de Souza, o seu ex-namorado. O projeto do Blumenau Criminal contou com o apoio do portal de notícias Alexandre José, que na época do crime fez uma entrevista exclusiva com os pais da Bianca. Após fazer o pedido para a utilização dos áudios dessa entrevista no projeto, o portal prontamente colocou o conteúdo à disposição e deu autorização para que a gente utilizasse ele no Blumenau Criminal. Na época que o podcast foi produzido, a mãe da Bianca infelizmente já tinha falecido, por isso não foi possível a gente fazer uma entrevista inédita com ela. Para abordar os outros pontos da história da Bianca, eu entrei em contato então com uma de suas melhores amigas, a Nachara Nogueira Filipponi, para gravar uma entrevista falando sobre o Instituto Bia Warholtz, a relação que as duas tinham desde pequenas e também detalhes sobre o relacionamento de Bianca com o Everton. Além disso, eu achei importante trazer também uma especialista para abordar a temática da violência de gênero e doméstica. Para isso, eu fiz uma entrevista então com a advogada Lenice Kellner, focada na temática e também nas leis que defendem as mulheres na justiça brasileira. Ao final do semestre, após todo o processo de apuração, eu trabalhei na redação e na montagem do episódio. Esse processo contou com a revisão e a edição do professor Clóvis Reis, captação de locução e edição do material, criação de vinheta inicial e final, inspirada na do Ficha Criminal, e também com a junção de todas as entrevistas e locuções. E por fim, após a avaliação do professor, eu fiz a publicação do podcast no YouTube, para que assim todos pudessem ter acesso à história da Bianca Warholtz.